Olá, estamos de volta, mais uma vez aqui, bem-vindo. Estamos estudando liderança bíblica, os princípios de liderança bíblica. E na aula de hoje, sem perdermos muito tempo, vamos ao princípio de liderança número 25. O princípio de liderança número 25 trata de uma questão bastante importante, que nós também já vimos alguma coisa bem lá no começo das nossas aulas, nos primeiros princípios que nós estudamos, quando vimos lá o exemplo de Neemias, observamos algumas características da liderança de Neemias, e esse princípio agora vai tratar especificamente sobre uma dessas características que nós observamos em Neemias. Então, vamos ao princípio de liderança número 25. O líder sabe como delegar. Simplesmente não é uma liderança sábia tentar administrar tudo com supervisão prática. Os líderes que adotam essa abordagem invariavelmente frustram o seu pessoal e ao administrar tudo sozinhos e sabotam sua própria eficácia de se prender nos pequenos detalhes. Algumas coisas exigem sua atenção prática, mas uma boa liderança exige que você delegue o restante. Então, o líder deve se preocupar com aquilo que digamos assim, o mais importante, o mais exigente, e as coisas mais simples ele deve delegar para outras pessoas. E essa questão do delegar também é importante, por quê? Porque a liderança, nós vamos ver que o papel de um líder, a essência da liderança é formar outros líderes. Um líder não se perpetua para sempre. Vai chegar um momento em que o líder passa, o tempo do líder, a geração do líder, a vida do líder se acaba, o líder muda muitas vezes de lugar, é designado para outros lugares. Então, um líder tem que estar consciente de que enquanto ele está liderando um determinado lugar, ele precisa estar preparando pessoas que possam assumir a liderança na sua ausência. Então, o papel de delegar tarefas e funções não só significa repartir o trabalho, mas significa também treinar outras pessoas. Também tem a ver com dar oportunidade para que outras pessoas, gerações mais novas, aprendam também a liderar e formar novos líderes. Esse é um ponto importante que, como líderes, nós precisamos estar conscientes. Fomos chamados para formar outros líderes. Então, vamos ler o que a Bíblia nos mostra em Êxodo, capítulo 18, versículo 14, que trata exatamente da sugestão que o sogro de Moisés deu a Moisés quando o encontrou e percebeu que ele estava sobrecarregado com o trabalho que tinha para desempenhar, e não era só ele que estava sofrendo, Moisés, era também o povo também estava sofrendo por causa da sobrecarga de trabalho sobre Moisés. Então o sogro de Moisés lhe apresenta uma sugestão, uma estratégia excelente. Êxodo 18, 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés então explicou que as pessoas o procuravam para resolver as suas disputas. Versículo 16. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 17 em diante. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus esteja contigo. Representa
o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhe os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, e será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e Deus assim te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e todas as causas simples julgaram eles. Foi uma estratégia sábia e Deus a abençoou. E é assim que o ministério deve funcionar. Os pastores equipam os santos para a obra do ministério. Veja o que diz Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo incentivou Timóteo a formar líderes dessa forma. As coisas das quais has ouvido, fala na presença de muitas testemunhas, encomenda-as a homens fiéis que também possam ensinar a outros. Este é um dos valores fundamentais da delegação. Ajuda a equipar outros para liderar. O líder que segue esse plano reproduzirá mais líderes. Ao delegar funções às outras pessoas, lembre-se de delegar apenas o que você está disposto a abrir mão. E então dê às pessoas que você delegou a liberdade de falhar. Esse é outro ponto importante, porque alguns às vezes querem delegar funções, mas querem que os seus liderados sejam infalíveis. Temos que estar conscientes de que pessoas que estão aprendendo, inclusive os que já são mais experientes também, estão sujeitos a falhas. Então, o líder precisa dar essa oportunidade de que essa liberdade de falhar também. Não retire o que você delegou a uma pessoa porque ela falhou. Ensina-lhes quando falharem que precisam aprender rapidamente para tomar uma segunda boa decisão. À medida que eles aprendem a fazer as coisas com excelência, você pode delegar mais e fazer isso com confiança. Como você decide o que deseja delegar aos outros? Você deve ter uma compreensão clara das suas prioridades. Lembra dos 3 princípios que nós falamos nas aulas anteriores? Pluralidade, prioridade e retidão. Então, aqui nós vamos ver o segundo princípio, que é justamente entender qual é a sua prioridade como líder. As suas prioridades e não as emergências de outras pessoas devem determinar o que você faz e o que delega aos outros. Foi o que aconteceu na igreja de Jerusalém. Lucas descreveu lindamente a hierarquia de prioridades adotadas pelos líderes da igreja primitiva. Os 12 disseram em Atos 6, 2 e 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Observe as 3 atividades principais
que dominaram suas energias: a oração, o ministério da palavra e o ministério de serviço. Essa era a prioridade, a classificação dos ministérios dentro da igreja primitiva. A prioridade número 1 era a oração e a palavra. O ministério de serviço vinha em seguida. Lamentavelmente, essa ordem está invertida hoje nas igrejas. E a maioria dos líderes e a maioria das igrejas está preocupada com os ministérios de serviço, com fazer uma série de coisas, e a prioridade, que é a oração e o ministério da palavra, é relegado ao último plano, e o tempo que se dedica à prioridade é um tempo completamente irrelevante. Então, essas 3 atividades consumiram o tempo e os esforços dos apóstolos e são um padrão para os líderes da igreja até hoje. Eles descrevem perfeitamente o negócio central da igreja e, portanto, estabelecem também a agenda para todos os líderes da igreja. A ordem é clara. O ministério do serviço, embora crucial, não deve ofuscar a oração e o ministério da palavra. Observe essas prioridades individualmente. Nós temos que entender isso. Óbvio que os diferentes serviços da igreja são importantes, mas não podemos nos esquecer que a igreja não existe para fazer serviço social. A igreja não foi criada para prestar serviço social. A igreja foi criada para a oração e a pregação da palavra, para anunciar o reino de Deus. O papel principal da igreja é um papel espiritual e não material. E, lamentavelmente, a igreja tem se preocupado muito com o material, com a condição física das pessoas e tem negligenciado a parte espiritual. Então, vamos à primeira prioridade, a oração. Não estamos inclinados a pensar na oração como um trabalho. Temos a tendência de pensar na oração como uma inatividade, mas não é. A boa oração é um trabalho árduo e a oração é a primeira e mais importante tarefa de todo o ministério. Se você olhar a biografia dos grandes líderes, dos grandes homens da história do cristianismo, da história da igreja, você vai perceber que todos eles têm uma característica comum. Eles gastavam muito tempo do seu dia, todos os dias, em oração. Um deles, que eu não me recordo agora o nome, ele gastava até 13 horas por dia orando. Então, o tempo que todos esses grandes pregadores, esses grandes teólogos, os grandes avivalistas, os grandes missionários gastavam era grande. E hoje em dia uma pessoa ora meia hora, ora 15 minutos e acha que isso já é suficiente. Não. Temos que gastar tempo orando e intercedendo. Esse é o trabalho mais importante que nós temos que fazer. É o mais relevante. É o que abre as portas. Se nós não ganharmos a batalha primeiro no mundo espiritual, nós não vamos conseguir fazer nada aqui no mundo material. Então, temos que estar conscientes da importância da oração. Todas as outras atividades do ministério são completamente inúteis se você não se banhar na oração. Afinal, a oração em si é um reconhecimento implícito da soberania de Deus. Portanto, nossa primeira e mais essencial prioridade é a oração. Paulo escreveu em 1 de Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Devemos orar sem cessar, como Paulo também escreveu em 1 de Tessalonicenses 5:17. A Escritura nos ensina a orar com seriedade, persistência, frequência e sobriedade. Pedro disse, 1 de Pedro 4:7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Esta é a primeira prioridade em todo o nosso trabalho. Uma boa oração é um trabalho árduo.
é difícil manter o foco, não é uma tarefa fácil interceder pelos outros, mas o líder sábio não negligenciará essa primeira ordem do dia. Nada, por mais vital que pareça, é mais urgente. E, portanto, não devemos permitir que nada interrompa a oração em nossas agendas já ocupadas. Uma coisa que nós percebemos hoje em dia nas orações, nas igrejas, é que sim, existem muitos ministérios de intercessão. Mas isso é uma coisa boa, obviamente. Mas existe um problema nesses ministérios de intercessão. Lamentavelmente, a maioria da igreja, dos irmãos e até do líder, do pastor, da liderança, descansa e se apoia somente no ministério de intercessão. O ministério de intercessão tem a responsabilidade de orar. Então, eu como líder não preciso orar. Então, o líder não gasta tempo orando e acha que a responsabilidade de orar é só do ministério de intercessão. O ministério de intercessão é importantíssimo, um dos mais importantes dentro da igreja, sim, mas isso não isenta o líder e cada um dos líderes de também ser um intercessor e de também cultivar de forma disciplinada o seu tempo pessoal e particular de oração. Porque o ministério de intercessão é algo coletivo, mas é necessário também que haja a oração individual, o pessoal, o devocional. Então, o fato da sua igreja ter ministério de intercessão não te exime da responsabilidade de orar. Você, como líder, antes do ministério de intercessão e mais que o ministério de intercessão, tem a responsabilidade de orar. A segunda coisa é o ministério da palavra. Paulo disse a Timóteo em 2 de Timóteo 2:4, 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse dever, assim como a oração, é um trabalho árduo. Dedique-se ao ministério da palavra. Dedicar-se ao ministério da palavra significa tempo de estudo. É um compromisso total. Quanto a nós, disseram os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui está outro problema. Hoje em dia, a maioria dos pregadores está plagiando estudos e mensagens de outros. Vai lá na internet, procura lá o tema que quer, busca lá alguma coisa que acha interessante, copia e prega como se aquilo fosse seu. Ainda comete o crime de não ser fiel quanto aos direitos autorais, de quem foi que elaborou aquele estudo ou aquele esboço. E simplesmente repetem o que outros já falaram. A maioria não estuda a palavra de Deus, não quer estudar e alguns até dizem para que estudar, né? Então, isso é um problema sério. Ser líder requer estudo da palavra de Deus. Se lembra da guerra, se lembra das armas, se lembra do discernimento, se lembra dos requisitos necessários nos princípios anteriores, que um deles é justamente o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade vem pelo conhecimento da palavra de Deus. A espada do Espírito na nossa batalha espiritual é a palavra de Deus. Então, você tem que estudar a palavra para pregar a palavra. Não é copiar o que os outros já falaram. Não é pegar um esboço pronto lá na internet e simplesmente repetir do jeito que você pensa. Mas é você estudar a palavra, você se impregnar desta palavra. Esse dever, assim como a oração, é um trabalho árduo. Dedicar-se ao ministério da palavra significa tempo de estudo. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia e estudando a Bíblia todos os dias? É um compromisso total. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, disseram os apóstolos. Isso pode ocasionalmente exigir que o pastor fiel negligencie o que parece ser urgente para fazer do que é realmente essencial. Isso pode ser difícil porque as demandas do ministério e da liderança são muito grandes, mas devemos manter essa prioridade correta. É exatamente por isso que os apóstolos viram a necessidade de nomear líderes para uma função de apoio.
O tempo dos apóstolos estava sendo consumido por necessidades ilegítimas e urgentes da igreja. Eles gastavam tanto tempo servindo às mesas que estavam negligenciando as prioridades mais elevadas e essenciais da oração e do ministério da palavra. Algo, então, precisava mudar e ser feito. E aí vem a terceira prioridade, só aí é que vem o ministério dos servos e dos serviços, ou dos serviços. Observe que os apóstolos não consideravam a tarefa de servir às mesas algo dispensável. Eles não estavam dispostos a deixar a distribuição da caridade sem fazer. E não estavam sugerindo que o serviço das mesas estava abaixo deles ou que era um trabalho inferior. Não. Eles não estavam dizendo porque eles haviam alcançado, eram apóstolos, estavam no posto de apóstolo, que eles não poderiam servir às mesas, que era um trabalho desqualificante para eles. Não, de forma nenhuma. Não era isso, não era essa a questão que estava aqui presente. No entanto, havia muito trabalho para eles fazerem tudo sem negligenciar seus deveres mais importantes. E então, nomearam homens para uma função de apoio, homens que poderiam servir ao lado deles para atender a todas essas necessidades. Esse é o objetivo da liderança de serviço. Nós somos servos liderando e treinando outros servos. Portanto, o ministério se torna uma escola que se auto-perpetua para os servos. Jesus executou esse tipo de discipulado durante a sua vida terrena e sempre manteve o equilíbrio perfeito, nunca negligenciando a oração ou o ministério da palavra para atender às necessidades seculares. Ele não fez isso, mas ele também nunca deixou as necessidades das pessoas sem serem atendidas. Seguindo o exemplo do seu Senhor, portanto, os apóstolos delegaram a supervisão do ministério de serviço a 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E vamos agora ver a terceira característica, o terceiro princípio que nós vimos lá anteriormente, que era a pluralidade de ministério, a prioridade e a pureza. Nós já vimos a pluralidade, que são vários grupos de ministério. Nós vimos a prioridade, que é a oração, ministério da palavra e depois serviço. E agora vamos ver a pureza. Observe que os homens escolhidos para supervisionar tinham uma terceira prioridade vital: seu caráter e reputação. Não seu status social, sua experiência no mundo dos negócios, suas habilidades básicas ou qualquer outro critério que as igrejas empregam muitas vezes hoje na seleção dos seus líderes. Um homem é qualificado para esse papel por quem ele é, não apenas pelo que faz. A ênfase está sempre no caráter e não na habilidade. Pureza, não personalidade, é a questão-chave. Portanto, os outros líderes devem ser homens, os novos líderes devem ser homens de boa reputação. Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Paulo disse que os líderes na igreja devem ter boa reputação, tanto dentro da igreja quanto dos incrédulos. 1 de Timóteo 3:7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, e a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, tratava-se de escolher homens de caráter para liderar o povo de Deus, de forma que a obra do ministério fosse realizada da maneira certa. Pelas pessoas certas, dedicadas a prioridades certas, obviamente.
A liderança tem a ver com caráter, honra, decência, integridade, fidelidade, santidade, pureza moral e outras qualidades como essas. Todas essas virtudes podem ser combinadas e resumidas em uma declaração final. E isso completa e resume perfeitamente os requisitos fundamentais de um líder, que é justamente o último princípio de liderança que nós vamos conhecer e estudar na nossa próxima aula. Que o Senhor te abençoe poderosamente.